O telefone de Thomas tocou. Thomas, bravo. Não ouço algo assim há anos. Onde você descobriu esse talento incrível? Você planeja contratá-la? Thomas estava em casa naquele dia, trabalhando diligentemente em relatórios financeiros quando a ligação inesperada interrompeu seu foco. Thomas ficou momentaneamente confuso com a ligação de seu amigo William, já que sua mente estava profundamente imersa na análise de vários documentos à sua frente. Lutando para mudar seu foco, ele continuou a olhar os números enquanto tentava entender as palavras de seu amigo. Eventualmente, ele conseguiu afastar seu olhar dos papéis e se concentrar totalmente na conversa com William. Deixe-me dizer, Thomas, ela é absolutamente incrível, trabalho fantástico. Do que você está falando, William? Eu estive preso em casa nos últimos 20 dias, eu acho. Eu não encontrei ninguém para se apresentar no restaurante, e não tenho certeza do que você está se referindo. O nervosismo de Thomas aumentou, pois ele precisava se concentrar em seus relatórios, mas sua curiosidade também foi despertada. Não sei se você ainda é o proprietário do restaurante. Bem, deixe-me dizer isso, a voz dessa garota é como um unicórnio emergindo da névoa, como um anjo cantando do céu. Eu gostaria de ter uma mesa reservada sempre que ela se apresentar no restaurante. Eu nunca ouvi alguém cantar com uma voz tão doce e melodiosa. E as músicas em si, são completamente novas para mim também. Estou pensando que ela ou sua família devem ser os criadores. Quero dizer, as músicas são verdadeiramente originais. O que quer que você tenha feito, eu gostei muito. William encerrou a conversa e desligou o telefone. Thomas ficou olhando para o telefone por um momento, processando o que acabou de ouvir. William não era apenas o vice-prefeito, mas também um velho amigo de Thomas. Não foi a ligação em si que surpreendeu Thomas, mas sim o comentário que William havia compartilhado com ele, porque Thomas se lembrava de ter reservado uma banda de rock para se apresentar por 3 semanas, incluindo aquela noite. Agora, ele se encontrava completamente confuso e incapaz de entender a situação. Para desvendar o mistério, ou pelo menos tentar entender o que exatamente William estava falando, Thomas decidiu que precisava ligar para a gerente ou visitar o restaurante pessoalmente. Naturalmente, sua curiosidade falou mais alto e ele optou por dirigir até o restaurante. Thomas estava longe de ser apenas um dono de restaurante comum. Ele era uma pessoa genuinamente apaixonada por sua profissão e sempre buscava maneiras inovadoras de tornar seu estabelecimento verdadeiramente notável. Sua dedicação e entusiasmo não apenas alimentavam sua criatividade, mas também desempenhavam um papel significativo nos inúmeros sucessos que alcançou em diferenciar seu restaurante dos demais. O restaurante de Thomas rapidamente ganhou reputação como um dos melhores estabelecimentos da cidade. Como resultado, clientes ansiosos muitas vezes se encontravam reservando semanas com antecedência, ansiosos para garantir uma mesa nesse ponto de culinária tão cobiçado. A excepcional experiência gastronômica proporcionada pelo restaurante consistentemente atraía tanto moradores locais quanto visitantes, consolidando seu status como um destino de primeira linha para os entusiastas da comida. O aspecto notável da abordagem de Thomas em relação ao seu restaurante era que ele não apenas buscava servir aos hóspedes refeições deliciosas, mas também procurava agradá-los e surpreendê-los a cada turno. Ele acreditava que uma experiência gastronômica inesquecível não se tratava apenas de satisfazer as papilas gustativas, mas também de criar uma atmosfera única e apresentar elementos inesperados que deixariam uma impressão duradoura em seus clientes. Esse compromisso com a inovação e a excelência ajudou a diferenciar o restaurante de Thomas dos demais, tornando-o verdadeiramente extraordinário. Thomas frequentemente incorporava a arte performática na experiência gastronômica de seu restaurante, adicionando um elemento de emoção e antecipação para seus clientes. Ele tinha o dom de descobrir e apresentar uma variedade diversificada de artistas incrivelmente talentosos, deixando os convidados ansiosos para saber que tipo de entretenimento poderiam encontrar em sua próxima visita. Às vezes, as pessoas se referiam carinhosamente ao restaurante como uma filarmônica ou teatro,
refletindo a combinação perfeita de experiências culinárias e artísticas que ele havia criado com maestria. Essa combinação não apenas elevou a reputação do restaurante, mas também contribuiu para sua atmosfera vibrante. O Túnel, como era chamado o restaurante de Thomas, havia conquistado uma sólida reputação entre a clientela da alta sociedade que o frequentava. As aspirações não realizadas de Thomas em se tornar um ator ou cantor podem ter desempenhado um papel em sua decisão de dedicar uma parte significativa do espaço do restaurante a um palco. Essa característica única permitiu que ele mesclasse seu amor pelas artes performáticas com sua paixão por criar experiências gastronômicas excepcionais. Ao fazer isso, Thomas foi capaz de realizar seus desejos artísticos, enquanto fornecia simultaneamente uma experiência culinária e de entretenimento única que chamava a atenção e a admiração de muitos. O Túnel reservava este espaço maior para eventos que apresentassem performances mais elaboradas para fins de semana e feriados. Amanda, aquela garota está lá fora de novo. Sim, eu a vi. Devíamos pelo menos conseguir comida para ela. Amanda, ela está cantando de novo. O que você quer que eu faça? Nada mesmo, só pensei em avisar para você olhar as nuvens. Vai chover em breve. Olha como ela está vestida. Para de enrolar, Henry. Me diz o que fazer. A gerente do túnel e seu assistente estavam na varanda, observando uma garota de 12 anos cantando na interseção de duas ruas movimentadas. Não era a primeira vez que notavam a garota. Ela já havia estado ali várias vezes, em pé e cantando como estava fazendo agora. No entanto, não conseguiam ouvir sua voz devido à distância e ao constante zumbido dos carros que passavam. Meia hora depois, o barulho lá fora tinha diminuído e tanto Amanda quanto Henry finalmente puderam ouvir a encantadora cantoria da garota. Então, o que fazemos? Henry perguntou quando algumas pesadas gotas de chuva caíram no chão. O que você quer dizer? O que fazemos? Vá buscá-la, cara, Amanda encorajou. Espero que Thomas não fique bravo conosco, Henry expressou antes de sair correndo para a rua. Ele não vai ficar bravo mesmo. Ele não encontrará gerentes melhores do que nós, Amanda disse com um sorriso. Henry havia começado a trabalhar no restaurante recentemente, mas já estava transbordando de ideias criativas. Como um cara descontraído, ele rapidamente construiu um relacionamento mais forte com sua equipe. 5 minutos depois que a chuva cessou, Henry voltou com a garota em sua companhia. Os olhos de Amanda se arregalaram quando viu como molhada a jovem cantora estava. Você está encharcada. Espere aí. Vamos conseguir algo para você se trocar. Henry, vá buscar algo quente na cozinha para a criança. Amanda, você encontra um uniforme antigo para ela. A garota era bastante alta, mas era muito magra. Vamos amarrar isso aqui, levantar um pouco aqui. Olhe para você agora, bonita. A garota sorriu hesitante. Amanda sentou em uma mesa. Sirva-se. Então eu não posso prometer nada ainda, mas você pode tentar cantar aqui, o que você ganhar de gorjeta é seu. Você aceita? A garota assentiu e perguntou, os donos estão de acordo com isso? Thomas é um cara legal, e se algo acontecer, Henry e eu seremos responsáveis. Então não se preocupe. Qual é o seu nome, aliás? Sofia, que nome maravilhoso. Você é daqui? Porque eu nunca ouvi nada parecido com sua voz antes. Você não precisa responder se não quiser. Ela olhou para cima e rapidamente falou, não, está tudo bem, eu posso te contar minha história. Então, minha mãe e eu nos mudamos aqui recentemente. Depois minha mãe ficou doente. Quando ela disse a última frase, sua voz falhou e ela não conseguiu conter suas emoções. Amanda colocou uma mão em seu ombro, está tudo bem. Podemos conversar sobre isso mais tarde, quando você se sentir confortável. A propósito, temos esse guitarrista maravilhoso. Se quiser, ele pode acompanhar sua música. Sofia deu de ombros e disse, bem, eu não sei, eu nunca tentei cantar com uma guitarra.
Eu acho que você pode tentar agora. Amanda estava mais preocupada do que Sofia. Henry também estava ocupado, preparando o microfone e uma cadeira para Sofia. A plateia assistia tudo se desenrolar no salão. Finalmente, tudo estava pronto. O guitarrista sentou-se no canto do palco sem o microfone por enquanto. Ele disse que se juntaria se funcionasse. Conforme a música se desenrolava, Amanda percebeu que a música de Sofia não era nada comum. Era algo que ela nunca havia ouvido antes. Deveria ter um nome ou algum tipo de classificação, mas Amanda não conseguia identificar exatamente o que era. A música que Sofia cantou era completamente desconhecida para Amanda. Parecia uma história cativante, tecendo uma narrativa encantadora que parecia transcender o tempo. A melodia carregava um senso de antiguidade, como se fosse um tesouro esquecido há muito tempo, ressurgindo para encantar os ouvintes com sua beleza assombrada. Quando a música chegou ao fim, o salão foi envolvido por um silêncio absoluto por alguns momentos. Então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, todos os presentes se levantaram, o som de aplausos estrondosos encheu o ar enquanto o público expressava sua admiração e oferecia a Sofia uma performance fascinante. Vários membros da plateia, comovidos pela apresentação cativante de Sofia, se aproximaram do palco e colocaram dinheiro aos seus pés. Entre as notas, havia algumas quantias particularmente grandes, refletindo a profunda impressão que ela havia causado em seus ouvintes. Sofia olhou para o dinheiro com uma expressão assustada e depois mudou seu olhar para Amanda, sentindo-se confusa. Amanda se aproximou de Sofia com um sorriso quente e tranquilizador, oferecendo conforto e apoio. "São seus, você os ganhou", disse Amanda. Sofia aceitou o dinheiro. Eu posso comprar remédio para minha mãe?", disse ela. "Claro." "Você conhece apenas essa música?", perguntou Amanda. "Não, eu conheço muitas músicas, minha avó me ensinou. Todas essas músicas são dela. Ela cantava todas elas e eu ouvia", explicou Sofia. Só mais tarde agora, minha querida, Amanda guiou Sofia para fora do palco. "Eles querem que você cante mais, mas acho que você precisa descansar, querida. Tome um chá, coma alguma coisa, e se quiser, pode voltar e cantar mais", Amanda sugeriu, pensando no bem-estar de Sofia. Depois da pausa, Sofia recomeçou a cantar. Desta vez acompanhada pela guitarra com suas melodias gentis e delicadas, a guitarra complementava sua voz perfeitamente, elevando suas músicas ao status de verdadeiras obras-primas. A plateia estava cativada mais uma vez, hipnotizada pela mágica da performance de Sofia. Amanda ouvia atentamente a performance de Sofia, seus olhos fixos na jovem enquanto ela cantava. A música que Sofia estava apresentando naquele momento era a mais extraordinária de todas. A melodia era intrincada e complexa, com um ritmo único que Amanda nunca havia ouvido antes. Enquanto ouvia, Amanda sentia como se estivesse sendo transportada para outro mundo, um que existia além das fronteiras do tempo e do espaço. Por alguma razão inexplicável, Amanda encontrou-se emocionada ao ouvir a performance cativante de Sofia. Lágrimas se acumularam em seus olhos e ela lutou para não deixá-las transbordar. A beleza e o poder da voz de Sofia e da melodia eram tão avassaladores que Amanda não pôde deixar de se sentir comovida pela intensidade do momento. Ela respirou fundo, tentando segurar as lágrimas e continuar a ouvir, hipnotizada pela magia que se desenrolava diante de seus olhos. A princípio, Amanda não compreendia completamente por que estava se sentindo tão emocionada, mas à medida que ouvia a performance de Sofia, algo surgiu em sua mente e ela percebeu que a canção era uma antiga canção de ninar. A melodia era tão bela e assombrosa que havia tocado a corda profunda dentro dela, evocando memórias e emoções que ela havia esquecido há muito tempo. Quando Thomas chegou ao restaurante, ele notou que o estacionamento estava incomumente cheio de carros. No início, ele ficou surpreso. Mas então ele rapidamente percebeu que seu restaurante sempre estava agitado com atividades. Ele estacionou seu carro e dirigiu-se para a entrada, ansioso para ver o que estava acontecendo dentro. Thomas aproveitou o momento para respirar o ar fresco pós-chuva do lado de fora antes de entrar.
Mas quando se aproximou da entrada, mudou de ideia e decidiu fazer um desvio, optando por ir ao pátio. Conforme caminhava em direção ao pátio, pôde ouvir o som de alguém cantando no palco lá dentro. Sua curiosidade aumentou. Thomas acelerou o passo, ansioso para ver quem estava se apresentando. Como proprietário do restaurante, que sempre esteve em busca de talentos e artistas, Thomas havia desenvolvido um grande senso do que fazia um ótimo cantor. Ele não pôde deixar de notar a voz forte e poderosa da jovem no palco. Ele se encontrou cada vez mais fascinado por sua performance. De repente, algo sobre o canto da garota o fez congelar em seu caminho, seu coração começou a bater mais rápido quando um pensamento lhe ocorreu, e ele não pôde deixar de sentir que já tinha ouvido aquela voz antes. Thomas não conseguia acreditar em seus ouvidos. Ele deu mais alguns passos em direção ao palco, se esforçando para ouvir a voz da garota mais claramente. Enquanto ela continuava a cantar, ele sentiu uma sensação de familiaridade o inundar. Ele sabia que já tinha ouvido aquela música antes, mas já fazia muito tempo desde a última vez que a tinha ouvido. Ele não conseguia ver o rosto da garota, já que ela estava de lado para ele. Mas quanto mais ele ouvia, mais convencido ficava de que já tinha ouvido aquela música antes. Ao refletir sobre suas memórias, ele percebeu que a pessoa que havia cantado aquela música para ele antes era uma garota muito gentil e amável, que havia mencionado que sua mãe a ensinara a cantar essas músicas. A lembrança voltou a ele e ele sentiu uma profunda nostalgia e saudade. Foi como se uma parte do seu passado que ele havia esquecido há muito tempo tivesse ressurgido de repente, trazida à vida novamente pela voz dessa talentosa jovem. Sua mente voltou a um tempo em que ele e seus amigos tinham se aventurado na selvageria do Alasca. Ele lembrou da empolgação e da antecipação da viagem, a emoção da aventura que os tinha impulsionado. Foi um tempo de juventude, de abandono despreocupado e de uma espécie de selvageria que só pode ser encontrada na vasta e intocada expansão do mundo natural. Ele lembrou de um dia em particular quando tiveram que navegar pelo rio em barcos. A água estava agitada e traiçoeira, e os barcos mal conseguiam se manter juntos enquanto balançavam e se equilibravam ao longo das corredeiras. A correnteza o carregou, tornando difícil para ele manobrar seu barco para fora do seu alcance. Ele lutou contra a água, seus músculos se esforçando enquanto tentava se manter à tona. E por um momento, ele sentiu um senso de pânico crescer dentro dele. Ele foi levado ao longo do rio, impotente para se afastar da cachoeira que se aproximava. E então, quando passou pelo penhasco, tudo se tornou um borrão de movimento e sensação. Ele sentiu-se virando de cabeça para baixo. Seu coração batendo forte em seu peito enquanto ele rolava de cabeça para baixo em direção à água abaixo. Depois de bater na água, ele viu um flash de luz em seus olhos. E então tudo ficou escuro. Ele acordou em uma pequena cabana cercado por rostos e sons desconhecidos. Ele se sentiu desorientado e confuso. Seu corpo doía e estava dolorido pela queda, então ele lentamente percebeu uma jovem ao lado dele. Seu rosto cheio de preocupação e bondade. Ela explicou que era uma moradora local de uma aldeia próxima e que ela e sua família o tinham encontrado inconsciente e o retirado do rio. Foi uma vila simples, onde uma dúzia de casas se aninhavam no meio da paisagem acidentada da selva. Ele se lembrou da família que o acolheu. A velha mãe o recebeu de braços abertos e a jovem garota cuidou dele. Quando Thomas bateu na superfície da água, ele também bateu em uma pedra. Foi quando ele perdeu a consciência. Seu corpo foi jogado pela água turbulenta, arranhado contra as superfícies ásperas das rochas e galhos, indo ao fundo do rio. O toque suave das mãos da mulher cuidou de suas feridas, sua voz suave o acalmava com palavras de conforto e encorajamento. A mulher era apenas alguns anos mais jovem que ele, mas tomou conta dele com a maturidade de uma senhora idosa. Ela aplicou ervas e pomadas em suas feridas e o alimentou com uma dieta saudável de peixe e frutas silvestres colhidas na floresta circundante. Thomas foi tocado pela bondade e generosidade dessa estranha que o acolheu em sua casa e o tratou com tanto cuidado e preocupação. Às vezes, a garota cantava canções de ninar para ele. As melodias suaves acalmavam sua mente agitada e o ajudavam a relaxar em um sono profundo e tranquilo.
Ele percebeu agora que há algo universal e atemporal sobre canções de ninar. Elas têm o poder de confortar e acalmar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Enquanto estava na pequena cabana, Thomas teve tempo suficiente para refletir sobre sua vida e as escolhas que havia feito até aquele ponto. Ele havia sido um empresário bem-sucedido, mas também havia sido consumido por uma ambição inquieta que deixava pouco espaço para qualquer outra coisa. Agora, deitado ali sob os cuidados da jovem e de sua mãe, ele percebeu o quanto havia perdido. Tinha estado tão concentrado em seu próprio sucesso e realizações que havia esquecido o valor da conexão humana e a importância de viver uma vida guiada pela compaixão e gentileza. Passaram-se algumas semanas desde o acidente e finalmente ele começou a se sentir melhor. Com uma força renovada, aventurou-se do lado de fora e imediatamente se encantou com a beleza do mundo natural que o rodeava. As árvores verdes e exuberantes, flores vibrantes e córregos cristalinos eram de tirar o fôlego, e ele não pôde deixar de admirar as maravilhas da natureza. Ao explorar a área, notou os detalhes sutis que tornavam aquele lugar tão especial. O leve farfalhar das folhas na brisa, o canto dos pássaros ao longe e a doce fragrância das flores silvestres contribuíam para a atmosfera serena que o envolvia. Thomas não conseguia deixar de se encantar pela beleza da mulher que cuidava dele e o ajudou a se recuperar. Enquanto ela realizava suas tarefas ao redor da casa, ele se pegava admirando sua graça e elegância. Seus cabelos longos e esvoaçantes cintilavam ao sol, e seus olhos brilhavam com bondade e calor que Thomas achava irresistível. Ele observava enquanto ela se movia com facilidade, cuidando das plantas no jardim e preparando refeições na cozinha. Thomas sentia uma gratidão por ela que ia além das palavras. Não era apenas por ter cuidado dele quando estava doente, mas também pela maneira como ela o fez. Tamanho cuidado, compaixão e dedicação. Ele sabia que nunca seria capaz de retribuir por tudo que ela havia feito por ele. Conforme Thomas e Alma passavam mais tempo juntos na vila, eles se conheciam melhor a cada dia. Um dia, enquanto estavam sentados à beira do rio, Alma contou a Thomas seu nome e ele não pôde deixar de rir um pouco. Ela perguntou o que havia de engraçado e Thomas explicou que nunca havia ouvido o nome Alma antes e que achou engraçado. Alma sorriu e perguntou a Thomas se ele gostava de algum outro nome. Thomas pensou por um momento e disse que gostava do nome Sofia. Alma ficou surpresa, mas contente com a resposta de Thomas. Ela achou que Sofia era um nome adorável e perguntou por que ele gostava dele. Thomas contou que isso o lembrava de sua avó, que tinha sido uma mulher gentil e doce de coração aquecido. A atração entre os jovens estava ficando mais forte a cada dia e, eventualmente, eles cederam aos seus sentimentos. Eles passaram a noite juntos, envolvidos nos braços um do outro e perdidos na paixão do momento. No entanto, o momento de felicidade foi interrompido no dia seguinte, quando os amigos de Thomas finalmente chegaram. Depois de procurá-lo por mais de 2 semanas, eles o encontraram na pequena vila onde ele havia estado hospedado. Thomas ficou muito feliz em ver seus amigos e correu para cumprimentá-los, ansioso para contar tudo o que havia acontecido durante o tempo em que esteve ausente. No entanto, quando ele apresentou a mulher que cuidou dele, um clima tenso se instalou no ar. Não demorou muito para que seus amigos percebessem a proximidade entre Thomas e a mulher, e eles não puderam deixar de sentir um pouco de suspeita. Eles sempre foram protetores de Thomas e não queriam vê-lo machucado. A mulher ficou muito triste ao ver Thomas partir, e sua promessa de voltar e levá-la consigo havia lhe dado esperança para um futuro melhor. Ela acreditava em sua promessa e esperava ansiosamente por seu retorno. No entanto, à medida que os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, a garota começou a perder a esperança. Ela não ouviu nada de Thomas e a memória do tempo que passaram juntos começou a desaparecer. Enquanto isso, Thomas tinha retornado à sua vida agitada na cidade, sobrecarregado com trabalho e tarefas. Seu tempo passou, ele se viu envolvido na agitação da vida na cidade. E gradualmente esqueceu sua promessa à garota. Thomas estava parado no pátio, perdido em pensamentos enquanto ouvia uma música que o lembrava de Alma. Quando a música acabou, Thomas entrou no restaurante e foi direto para seu escritório. Ele sentou-se em sua mesa, olhando para a tela do computador,
mas sua mente estava em outro lugar. Amanda o notou e olhou para ele. Thomas, que surpresa vê-lo aqui hoje. Não estávamos esperando por você. Esperem por mim qualquer dia. Amanda, aquela garota, você pode pedir para ela vir ao meu escritório? Eu quero saber de onde ela conhece essas músicas. Na verdade, eu estava planejando fazer a mesma pergunta para ela. Nunca ouvi nada parecido. Sofia sentou-se na frente de Thomas, tremendo de medo. Enquanto olhava nos olhos dela, ela não pôde deixar de tossir incontrolavelmente por alguns segundos. Eram os olhos mais impressionantes e amarelados que ele já tinha visto. A única pessoa que ele conhecia com olhos tão cativantes era Alma. Finalmente, Thomas encontrou força e coragem para sorrir para Sofia, tentando aliviar seus medos. Eu só pareço assustador. Eu sou na verdade bastante gentil. É bom conhecê-la. Você pode me contar um pouco mais sobre você? Sofia ficou aliviada e começou a relaxar um pouco enquanto compartilhava sua história. Mas assim que Thomas ouviu o nome dela, ele congelou e a olhou com uma mistura de choque e incredulidade. Amanda tinha observado tudo em silêncio e se aproximou para perguntar se Thomas estava bem. Depois de alguns momentos, Thomas conseguiu se recompor o suficiente para fazer a pergunta que estava pesando em sua mente. Qual é o nome da sua mãe, garota? Sofia respondeu sem hesitação. O nome da minha mãe é Alma. Ela está no hospital e não sabe que estou aqui. Minha avó sempre quis que nos mudássemos para esta cidade por alguma razão. Quando ela faleceu há alguns meses, eu e minha mãe nos mudamos para cá. Amanda estava cada vez mais confusa à medida que a conversa se desenrolava. A mão de Thomas estava cada vez mais baixa enquanto ele lutava para processar as informações que estava ouvindo. Ele não conseguia acreditar no que estava pensando, mas tinha a sensação de que Sofia era sua filha. Ele se perguntou por que não tinha sabido sobre ela todos esses anos, se ela fosse realmente sua filha, enquanto Thomas lutava com seus pensamentos e emoções. Amanda olhou para ele com preocupação e perguntou: Está tudo bem, Thomas? Thomas não disse nada. Acontece que Alma nunca havia deixado de esperar por Thomas todos esses anos porque ele havia prometido voltar. Thomas levantou a mão e perguntou a Sofia: Onde está sua mãe agora? Sofia respondeu: Ela foi levada para o hospital e fomos despejadas do quarto que tínhamos alugado. Os médicos disseram que não temos seguro médico e não vão tratá-la. Thomas sentiu uma onda de tristeza e culpa sobre ele. Alma e Sofia haviam se mudado para a cidade há 6 meses. Elas alugaram um pequeno apartamento e tudo parecia estar indo bem. Alma trabalhava longas horas como lavadora de pratos em um restaurante próximo, tentando ganhar o suficiente para sobreviver. Enquanto isso, Sofia usava sua bela voz para ganhar algum dinheiro extra cantando nas ruas. Inicialmente, elas estavam se virando e tinham fundos suficientes para a comida. No entanto, à medida que os preços continuavam a subir, suas rendas lutavam para acompanhar o ritmo. Elas enfrentaram dificuldades para se qualificar para outras propriedades para alugar, pois os proprietários geralmente exigiam que os inquilinos tivessem uma renda 3 ou 4 vezes o valor do aluguel mensal. Além disso, a sua anterior expulsão complicou ainda mais as coisas. Como muitos proprietários estavam hesitantes em alugar para elas devido à sua história de locação manchada, Alma e Sofia se encontraram em uma situação desafiadora, lutando para garantir um lugar novo e acessível para chamar de lar. Thomas se levantou em lágrimas e olhou para Amanda. Acredito que ela está no hospital público. Devemos ir imediatamente. Thomas hesitou por um momento ao se aproximar de Sofia, mas então pegando a mão dela, a deixou sair. Amanda o observava atentamente enquanto ele passava. Thomas instruiu Sofia a esperar do lado de fora antes de voltar para seu escritório e fechar a porta. Por que você está me encarando assim? Amanda, não é o que você está pensando. Você me conhece, não é? Eu não sou uma pessoa má? Eu não sabia que ela estava na cidade. Amanda olhou para cima e sorriu para Thomas. Você tem tinta no nariz. Ela explodiu em risos,
mas logo ficou séria, olhando para Thomas, perguntou: "O que você está planejando fazer?" "Espero que você esteja feliz com a situação." Thomas suspirou e respondeu: "Amanda, é exatamente por isso que eu nunca deixei você sair do restaurante. Você sabe como fazer perguntas difíceis." Ele pensou por um momento antes de continuar. "Em última análise, sim, estou feliz, mas meus sentimentos estão misturados no momento, especialmente por causa de Alma. Quer dizer, eu não sei a extensão de sua condição." Quando Thomas e Sofia chegaram ao hospital, já era noite. Infelizmente, devido à falta de seguro médico de Alma e sua incapacidade de fornecer um depósito para testes adicionais, os médicos só puderam mantê-la estável. Essa foi a extensão do tratamento que puderam oferecer. Sofia esperou pacientemente no corredor enquanto Thomas entrava e a avistava. Seu coração deu uma batida ao vê-la deitada na cama, dormindo e inconsciente de sua presença. Ele ficou ali, observando-a, enquanto memórias há muito perdidas inundavam sua mente, apesar das olheiras sob seus olhos e sua figura magra devido à desnutrição. A beleza natural de Alma brilhava, não permitindo que sua doença a obscurecesse. Thomas se aproximou lentamente da cama e sentou-se na beirada, segurando sua mão e olhando para o rosto dela por um longo tempo. Uma onda de tristeza o inundou, e ele lutou contra a vontade de chorar. Thomas conseguiu segurar as lágrimas que ameaçavam derramar e embaçar sua visão. Um nó desconfortável se formou em sua garganta, criando uma sensação de queimação enquanto ele fechava os olhos. O rosto de Sofia apareceu diante dele, deixando pouco espaço para dúvidas de que ela era sua filha. A semelhança marcante entre eles era inegável, solidificando ainda mais suas suspeitas. As emoções de Thomas finalmente o dominaram e algumas lágrimas caíram na mão de Alma, traindo os sentimentos avassaladores que estavam se acumulando dentro dele. Os olhos de Alma, pesados pelos sedativos, se abriram lentamente quando ela sentiu as lágrimas em sua mão. Com a cabeça levemente inclinada e olhos cheios de lágrimas, ela olhou para ele, revelando a profundidade de emoção naquele momento. Alma franziu as sobrancelhas em uma careta visível, sua mente sonolenta tentando entender a situação e compreender a cena emocional diante dela. "Sinto muito, Alma", sussurrou Thomas com sua voz carregada de arrependimento. Era evidente que Alma estava muito fraca para responder imediatamente, já que lutava para processar o que havia ouvido. Ou talvez fosse sua generosidade que a impulsionasse a simplesmente oferecer um sorriso de perdão e responder ao sincero pedido de desculpas de Thomas. "Está tudo bem", ela sussurrou suavemente. "Não, não está tudo bem. Sinto muito. Alma, eu não cumpri minha promessa." Thomas disse entre lágrimas que agora fluíam ainda mais livremente. Apesar de suas próprias lágrimas, Alma continuou a sorrir, e naquele momento, seu sorriso e lágrimas só serviram para realçar sua beleza, adicionando uma ternura calorosa à sua expressão. "Por favor, cuide de Sofia", Alma implorou. Poucos minutos depois, médicos entraram no quarto e começaram a se preparar para mover Alma. Sofia, sobrecarregada de emoção, chorou alto enquanto enterrava o rosto no ombro de sua mãe. Alma gentilmente acariciou o cabelo da filha, oferecendo o conforto que podia neste momento doloroso. "Tudo ficará bem. Thomas prometeu que você será cuidada." Alma tranquilizou sua filha. "Mamãe, eu te amo tanto. Prometa que não vai me deixar sozinha. Prometa, por favor. Você não estará sozinha, querida. Você tem um pai agora." Alma olhou para Thomas, que olhou para Sofia com olhos cheios de culpa. Os olhares de Sofia se alternaram entre Thomas e Alma, depois voltaram para Thomas. Ela estudou cuidadosamente seus traços por um tempo. Durante esse processo, suas expressões faciais passaram da dúvida para a compreensão e, em seguida, de volta à dúvida antes que a verdade finalmente lhe ocorresse. Naquele momento, sua expressão mudou gradualmente de simpatia por sua mãe para uma raiva visível direcionada a seu pai. Thomas olhou para Sofia com simpatia, entendendo a complexidade de suas emoções. Ele desesperadamente queria oferecer um abraço reconfortante naquele momento, mas ele se segurou,
permitindo-lhe o espaço para processar a situação e decidir como seguir em frente. Sinto muito, filha. Eu não sabia nada sobre você. Se eu soubesse que você existia, teria feito tudo em meu poder. Até mesmo dar minha vida para estar lá por você. Por favor, me perdoe. Thomas implorou com a voz cheia de sinceridade e arrependimento. Alma pegou a mão da filha e a acalmou gentilmente. Querida, seu pai tem um bom coração. Nós éramos jovens, reconhecendo que suas decisões e circunstâncias do passado os levaram a esse ponto, mas enfatizando as boas intenções de Thomas, enquanto os médicos retiravam Alma e se preparavam para colocá-la na ambulância. Sofia perguntou a Thomas, para onde estão levando ela? Eu organizei tudo em uma clínica particular. Ela será tratada e estará de volta conosco em breve, Sofia. Quando a ambulância partiu, Thomas disse a Sofia, vamos para casa. Ele esperou por sua reação. Ela ficou imóvel e Thomas abriu a porta do passageiro de seu caminhão para ela sem dizer nada. Sofia permaneceu lá, sem emoção e exausta das revelações atordoadas. Ela mal notou o que Thomas estava fazendo durante todo esse tempo. Thomas se aproximou dela e ficou muito perto dela. Ele abriu os braços como se pedindo permissão para abraçá-la. Ele deu mais um pequeno passo em direção a ela, e ela finalmente apoiou a mão no peito dele. Foi a primeira vez que Thomas abraçou sua filha. Ele sentiu uma incrível sensação de felicidade e contentamento, sabendo que aquela garota, com seus cabelos sedosos e ombros macios, era sua própria filha. Ele podia sentir uma onda de energia fluindo para dentro dele, fazendo-se sentir como um pai orgulhoso. Obrigado por me dar uma segunda chance, ele sussurrou. Levou algum tempo para Sofia se adaptar a viver na casa de um estranho, especialmente quando o estranho era também seu pai. Mas à medida que os dias passavam, eles começaram a construir um relacionamento e a se entender. Lentamente, eles forjaram um vínculo que havia estado ausente por tanto tempo. No dia seguinte à transferência de Alma para uma aconchegante clínica particular, Thomas foi visitá-la. Era um lindo dia com um frescor que veio depois de uma noite de forte chuva. O rosto de Thomas estava radiante de alegria e satisfação, pois em apenas um dia, ele havia encontrado uma família. Antes de ir para a clínica, Thomas decidiu parar no restaurante. Como sempre, estava lotado de clientes, mas ele conseguiu chamar a atenção da gerente Amanda e do seu assistente, Henry, para uma breve conversa. Quem teve a ideia de Sofia cantar aqui? Perguntou Thomas, olhando para Amanda e Henry. Eles trocaram olhares preocupados antes que Amanda falasse. Thomas, peço desculpas. Foi nossa ideia, tanto minha quanto do Henry. Achamos que Sofia tinha uma voz linda. A explicação de Amanda foi interrompida por Thomas. Então você está me dizendo que não foi um de vocês, mas os dois tiveram a ideia juntos. Isso mesmo, disse Henry, sendo um membro recente da equipe do restaurante. Thomas olhou para eles com atenção. Sua expressão séria lentamente se transformou em um sorriso. Relaxem, vocês fizeram um ótimo trabalho. Já disse o quanto não quero que vocês saiam. Ele dirigiu a última parte para Amanda e sorriu. Cara, você nos assustou, suspirou Amanda com alívio e começou a rir. Ok, pessoal, eu geralmente não faço isso, mas essa é uma ocasião especial. Sigam-me. Thomas os levou para seu escritório e escreveu 2 cheques no valor de $20.000 cada para Amanda e Henry. Eles trocaram olhares de surpresa no início, mas logo começaram a dançar de empolgação. Tudo bem, pessoal, voltem ao trabalho. É o começo de um dia movimentado. Ao chegar à clínica, os médicos forneceram a Thomas uma atualização sobre o estado de saúde de Alma. Ele olhou através da janela para o quarto dela e viu 3 profissionais de saúde cuidando dela atentamente. Thomas sentiu a esperança de que Alma se recuperaria em breve. Carregando um grande buquê de flores, ele entrou no quarto onde Alma estava descansando. As enfermeiras, percebendo Thomas, decidiram deixá-los sozinhos por algum tempo. Thomas colocou o buquê em uma mesa próxima e sentou-se ao lado da cama de Alma. Como você está se sentindo?
perguntou ele. Estou me sentindo muito melhor, obrigada por tudo, respondeu Alma. Obrigado por tudo. Eu nem percebi que você é a razão pela qual ainda estou viva aqui. Eu nunca te agradeci adequadamente. Vou consertar isso agora, se você me permitir. Um mês depois, Alma recebeu alta da clínica. Ela parecia tão bonita e saudável. Amanda e Henry estavam ocupados decorando o restaurante para o jantar especial desta noite. Sofia estava nervosa. Ela se preparava para cantar no palco para seus pais. Foi um dia bonito para todos. Alma e Thomas dançaram no meio do salão ao som da bela e melodiosa voz de Alma. Quando a noite chegou ao fim, Amanda abordou Thomas enquanto ele estava de pé no pátio perdido em pensamentos. Por que você nunca voltou? Thomas não olhou para Amanda. Ele achou engraçada a pergunta dela. Amanda, eu te disse que não queria sair do restaurante? Ela sorriu. Sabia que acertou na mosca com sua pergunta, mas ele não disse nada a ela. A razão pela qual Thomas nunca voltou para Alma era bem simples. Mas ele nunca falou sobre isso com ninguém. Ele queria manter isso em segredo porque poderia arruinar tudo. A razão pela qual ele nunca voltou era porque ele amava Alma tanto que queria esquecê-la. Ela era tão bonita que ele tinha medo de perdê-la. Ele sabia agora que era tolice pensar dessa maneira, mas foi assim que ele se sentiu na época. Ele era jovem e estava com medo de seus sentimentos por ela. Porém, quando percebeu que suas ações tinham consequências, decidiu tentar resolver as coisas. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas estava feliz por ter uma filha linda e uma potencial esposa.